Hoje é aniversário de Jair Messias Bolsonaro, conhecido também como presidente da República de todos os brasileiros, independente gostem ou não. Mas além de presidente da República, é pai de 5 filhos, tem uma trajetória, uma carreira militar, uma carreira na política e teve todo esse trajeto, todo esse caminho para chegar onde chegou hoje, que é a presidência da República, que chefia o poder executivo no Brasil. E cada vez sofre muito por ambas partes dos outros poderes, que são o poder judiciário, o poder legislativo, que tem cada vez tentado atrapalhar mais que o poder de Bolsonaro dê certo. E é por isso que eu tenho esse canal aqui, para conseguir não só difundir as coisas boas do governo, como debater coisas questionáveis do governo e também expor coisas que a mídia não vão mostrar, que são, por exemplo, essa tentativa de boicote o tempo todo dos outros poderes para o Bolsonaro. Então esse vídeo aqui é para dar feliz aniversário, não para o presidente, mas sim para o homem Jair Messias Bolsonaro, que foi um guerreiro, levou uma facada no estômago há pouco tempo atrás e hoje se reergueu com a ajuda de Deus, com a oração de muitas pessoas. E hoje é um dia até para quem acredita, em Deus, acredito que grande parte aqui desse canal acredite, de orar pelo presidente Bolsonaro, que consiga governar, que consiga fazer um bom trabalho, que consiga manter a mente a salvo de todas essas pessoas que tentam a todo momento atacar para acabar com ele por dentro. Então, hoje, que é o aniversário dele, seria um bom dia para quem acredita, orar por ele, para quem não acredita, acredita em algum outro tipo de religião ou energia, que mande energia positiva para o presidente Bolsonaro, porque é um cara que se esforça muito e que trabalha muito pelo Brasil. E, gente, eu falo isso não porque eu conheci ele em algum momento, conheci alguns dos filhos dele, o Flávio, por exemplo, conheço pessoas aliadas ao Bolsonaro e sempre essas pessoas falaram muito bem do Bolsonaro, não só como político, mas como pessoa. Então é uma pessoa que eu espero sim conhecer um dia. Na verdade, tive a oportunidade de conhecê-lo 2 vezes, mas dei mole, gente, dei mole. Na época eu não era tão engajado em política. E nesse vídeo aqui eu vou aproveitar para falar um pouco, porque deve vir na cabeça de algumas pessoas que não me conhecem, não só pessoalmente, mas não acompanham o canal. Cara, por que esse rapaz aí, esse garoto aí, 18 anos, está dando parabéns a uma pessoa assim que ele necessariamente não conhece pessoalmente? Não só porque admiro, como um símbolo na direita, mas também por toda essa questão dessa trajetória que eu falei. Acaba que mesmo quando você não conhece uma pessoa pessoalmente, alguns podem entender isso, talvez algumas pessoas mais dessa última geração que veio agora, mas na internet nós temos uma conexão que acaba se tornando algo novo, algo totalmente novo. Parece que você conhece uma pessoa tão bem, mesmo não a conhecendo pessoalmente, você acompanha, você vê todos os dias. E eu, apesar de ser novo, eu acompanho o presidente Bolsonaro, não diria que antes de todos, mas antes de boa parte. Eu me lembro que meu avô, que também é capitão das Forças Armadas, falou sobre o presidente Bolsonaro na época das eleições de 2014. Nessa época eu era novo, ainda não tinha um estudo suficiente, mas já tinha mentalidade para saber que o PT era o país que tinha saqueado o Brasil. Então eu ajudei da forma que foi possível lá para o PT não ganhar. Até fui ingênuo de acreditar em algum momento no agora deputado e senador Aécio Neves, que é uma decepção completa, E nesse mesmo ano foi o ano que eu conheci o candidato a deputado federal Jair Bolsonaro, pelo meu avô ter falado, queria votar nele. Então eu comecei a acompanhar nas redes sociais, Já acreditava num projeto de direita, estava começando a estudar sobre o assunto, eu via que muitos valores morais estavam se corrompendo já com pessoas novas da minha idade, então procurei quem era esse tal de Bolsonaro. E nessa época, foi a época que começou os vídeos da mitada. Não sei se vocês se lembram, que vinha o Bolsonaro e falava alguma coisa, alguma verdade, ou algum fora em algum jornalista canalha, ou alguém da esquerda. Enquanto ele falava isso, descia um óculosinho assim,
vinha pro olho dele e tocava uma música. Era a mitada do Bolsonaro. Foi nessa época que eu comecei a acompanhar. E eu me admirei porque ele era diferente ainda, né? Diferente de todos os políticos. Porque era sempre, o discurso de um político era sempre um cara muito bem engravatado, falando num tom de voz muito sereno, com toda aquela propaganda bonita atrás. E não, o Bolsonaro em suas entrevistas era um cara muito sincero, às vezes se exaltava nas suas entrevistas, você via que ele estava ali, se esforçando, falando o que pensava de verdade, e muitas vezes foi criticado por isso, inclusive quase não foi candidato à presidência da República por causa de uma ação lá da Maria do Rosário que não tinha nem fundamento. Então era um cara que se colocava a cara a tapa e falava o que pensava, do jeito que pensava. Não tinha esse negócio de filtrar tudo para ficar todo bonitinho, elegante, não sei o quê. Não, ele falava exatamente o que pensava, era uma pessoa autêntica. Era o único político que eu tinha visto até lá de falar algum palavrão na frente das câmeras, que foi aquele dia do tem que se fuder, acabou, tem que se fuder, acabou, porra. Vocês devem se lembrar desse vídeo, falando sobre os presidiários, né, que o pessoal falou, a prisão tá cheia, ele tem que encher mais, tem que encher, prefiro uma prisão cheia de vagabundos do que um cemitério cheio de inocentes. Então foi por essa autenticidade, por falar a verdade, por falar muita coisa que o povo pensa, mas é censurado pelo politicamente correto, que eu me encantei aí pela trajetória do Bolsonaro, pela forma dele falar. Então comecei a acompanhar. De 2014 para 2015 eu já tinha tido uma boa noção de quem era e pensei que seria um excelente candidato à presidência da República se viesse. Mas todo mundo falava, não, esse cara não tem chance, esse cara aí não tem posição, não tem oratória para ser um presidente da República. Então a gente foi acompanhando aos poucos, né, a trajetória dele, mais ainda, que foi aquele dia que falou no impeachment da Dilma Rousseff, na votação, que foi uma vez que a Globo massacrou ele, falando que homenageava torturador, que não sei o quê. E aí veio, depois de um tempo, a campanha, né, para presidente. Eu tô aqui pulando muita coisa, tô resumindo tudo, né? E veio a campanha para presidente, o Bolsonaro foi com disposição, foi a diversos lugares do Brasil, fez a campanha mais barata para a presidência dos últimos, 40 anos. Foi uma campanha muito barata em relação às outras. Infelizmente acreditou no projeto do PSL, que passou a perna, né, no Bolsonaro, e depois ele teve que se virar aí, agora saiu para a criação do outro partido, que é a Aliança pelo Brasil. Mas é uma trajetória que é boa a gente lembrar. E nunca se esquecer do porquê a gente colocou ele lá. A gente percebe que ele está tentando, tá lutando, mas todo o entorno dele faz para que não dê certo, né? Ainda mais agora com essa crise do coronavírus, vai atrapalhar muito a nossa questão econômica, mas a gente vê que ele montou uma equipe de ministros que realmente eram competentes. Antigamente, vocês sabem disso, que antes era por indicação política, era para negociata com o partido, para poder ter apoio no Congresso. Talvez seja esse um dos motivos dele ser massacrado no Congresso, que não cedeu, não deu carguinho. E é realmente uma diferença. O Bolsonaro, ele quebrou a tesoura do PT-PSDB, que vinha por anos e anos assolando o nosso país. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer pelo que nós lutamos e pelo que hoje o Bolsonaro representa. Representa a quebra de um sistema. E nós temos que apoiar para que esse sistema seja quebrado de vez. Nós achávamos que quando colocássemos lá, pelo menos boa parte de nós, achássemos que quando ele fosse eleito presidente, resolveria todos os problemas que fossem possíveis, né? Ou na canetado, sei lá. A gente viu que não foi bem assim depois. Na verdade, sendo bem sincero com vocês, eu já esperava que ia vir massacre de tudo quanto é lado. Que era do Congresso, que viria com certeza do STF, da mídia, mas não imaginei que seria tão pesado quanto é hoje. Então tudo isso é uma breve história, né? Ainda acabei pulando outras partes, quando
como disse meu avô, que era militar da reserva agora, né? Ele tinha algum contato com o Bolsonaro, tinha o número dele. Aí quando eu comecei a acompanhar, né, os vídeos do Bolsonaro, ele me perguntou, você quer ligar para ele? Aí mostrou o número do telefone. Eu, não, tenho vergonha. Olha, se fosse hoje em dia, se fosse hoje em dia eu teria ligado com certeza. Mas enfim, essa é uma breve história aí de o porquê eu apoiei e hoje apoio mais ainda o presidente Jair Messias Bolsonaro. Dá os parabéns a ele, mesmo sabendo que não vai ver esse vídeo, pelo menos vocês sabem, já tem o recado de que vamos enviar boas energias, orações, de tudo para que dê certo. Infelizmente o aniversário dele caiu nessa época de coronavírus, não deve estar aproveitando nada, mas de qualquer forma está ali lutando pelo Brasil. E bom, esse é o projeto que nós acreditamos e que vamos continuar lutando por ele. Então, peço aí o seu like, compartilhamento, comentário. Não esquece também de dar o sininho aqui no canal para receber notificação quando sair vídeo. Beleza? Juntos por um Brasil melhor.